masculino, feminino e dinheiro. Sejam muito bem-vindas a mais uma live transformadora. Pega teu café, pega tua água, vai se chegando, que o tema dessa live de hoje vai mexer profundamente com você. Faça um excepcional dia, domingo de carnaval. Bom dia! Você está chegando. Pega teu café, pega tua água, pega papel e caneta, que a gente vai trabalhar nessa live. Isso vai ser uma aula de mentoria. Minha xícara tá toda suja. Deixa eu ver se... Tá travando? Como tá pra vocês? Escreve aí pra mim. Vocês estão me ouvindo? Escreve sim, pra eu saber. Voltou? Obrigada. Bom dia. Eu não preciso transformar. Faz o seguinte. Estão me ouvindo bem agora? Escreve pra mim. Tá saindo legal o som? Porque é importante vocês me ouvirem nessa live. Estão me ouvindo bem? Eu não preciso ver fenômenos pra crer. Que legal. Vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre relacionamento de casal. E para falar de relacionamento de casal, a gente já precisa começar equilibrando a nossa troca, ok? Porque eu vou falar muito sobre troca hoje e eu não quero jamais que você saia daqui recebendo demais e não equilibrando a troca. Porque existe um desequilíbrio sistêmico quando a gente recebe demais e não equilibra a troca, ok? Então você vai clicar ali no aviãozinho e você vai enviar essa live para 10 pessoas. Essa vai ser a nossa moeda de troca dentro dessa live. Quem não sabe trocar dentro das relações sofre as consequências. Não só no relacionamento de casal, mas no relacionamento com os clientes, na autoestima e na prosperidade. A gente já começa um treino todos os dias. Então eu começo trocando, eu recebo algo e eu também dou algo. E qual é a nossa moeda de troca nessa live? Você encaminhar essa live para 10 pessoas. Vamos estar chegando. Encaminha essa live, 10 pessoas. Essa é a nossa moeda de troca. Vamos falar sobre relacionamento de casal. Deixa eu ver se apareceu o tema para vocês. Não? Deixa eu escrever aqui o tema da live. Vamos chamando todo mundo. Vamos bater o nosso recorde de hoje. Posso contar com vocês? Pra gente bater nosso recorde de hoje? Só os fortes comparecem no domingo. Só os fortes comparecem no domingo. Pronto. Nosso combinado ontem era 100 comentários na live. E nós abriríamos live hoje falando sobre masculino, feminino, sobre a filhinha da mamãe, filhinho do papai, né? Filhinha do papai, o filhinho da mamãe. E sobre dinheiro. E olha que incrível. Na live tiveram 90 comentários, mas no vídeo que eu fiz segundos antes de abrir a live também tiveram comentários. Então eu considerei
o total. E foi incrível para mim, porque olha só, quando a gente pede uma moeda de troca, não significa que eu quero que você vá lá e fale para mim o quão maravilhosa eu sou. Não é isso a moeda de troca. É sobre aquilo que você aprendeu. É sobre aquilo que tocou na tua alma. É sobre aquilo que virou uma chave dentro de você. E nosso combinado dessa live de hoje vai ser o seguinte: toda vez que você escutar uma palavra, que você escutar uma fala que tocou no teu coração, que virou uma chave para você, você vai colocar um emoji para mim. Seja um foguinho, uma chave. Esse vai ser o meu termômetro para saber se está fazendo sentido o que eu estou falando aí para você. Ok? Esse vai ser nosso combinado para essa live de hoje. E não esquece, quem está chegando agora, nossa moeda de troca também. Você clicar ali no aviãozinho, encaminha essa live para 10 pessoas. E hoje a meta é nós batermos a meta, tá? A doutora Priscila colocou, mas quando dizemos que você é sensacional é porque virou muitas chaves. E eu recebo com muito amor e carinho mesmo. Ao longo dessa live, tá? Eu quero trazer várias... Essa live hoje, vocês já se preparem, tá? Porque Por que eu peço para vocês encaminhar essa live para mais pessoas? Com mais pessoas tem nessa live, maior é a energia que eu consigo acessar aqui. Então, mais vocês recebem. É por isso, tá? E quando eu falo, né, de não é pra ir lá, não é que tá errado, não tô falando que tá errado. Peraí. Eu adoro receber os feedbacks de vocês. Não é sobre isso. Eu quero dizer que no meu coração não é isso que eu espero receber. Entende? Não estou fazendo isso com a intenção de receber isso. Porque ao longo dessa live a gente vai falar sobre a síndrome da boazinha. Quem já é a minha aluna da mentoria já sabe sobre a síndrome da boazinha, tá? E a gente vai falar isso ao longo da aula de hoje. Conforme a gente for crescendo aqui dentro do tema, mais o campo vai se abrindo e mais vocês recebem, tá bom? Vamos lá. Ontem o tema dinheiro pegou fogo na live, né? Nós poderíamos fazer mais umas 3, 4 lives ainda falando sobre dinheiro, porque falar sobre dinheiro é um tema infinito. E hoje, não menos importante, nós vamos falar sobre masculino, sobre feminino, sobre o lugar do masculino, sobre o lugar do feminino e sobre dinheiro. O que tem a ver masculino, feminino e dinheiro? Eu diria que tem tudo a ver. E nós vamos agora adentrar o conhecimento. Para chegarmos lá no relacionamento de casal, eu preciso trazer alguns insights para vocês. E eu trouxe hoje o livro do Bert Hellinger, que se chama Meu Trabalho, Minha Vida. Eu sugiro que quem gosta de ler, essa é uma boa leitura para você comprar e para você entender sobre muitas coisas, sobre o teu lugar, sobre relacionamento de casal, sobre o que é constelação, sobre as leis sistêmicas. Então esse é um livro gostoso de ler, tá? Porque os livros de Bert Hellinger são constelações pura. É difícil você pegar um livro do Bert e dizer, nossa, eu li ele em uma semana. É muito difícil você conseguir fazer isso com um livro de Bert Hellinger, porque mexe profundamente no nosso inconsciente. E Bert Hellinger traz aqui sobre as ordens do amor entre o homem e a mulher. E aqui a gente vai falar sobre a filhinha do papai e a filhinha da mamãe, né? Filhinho da mamãe, o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. Eu sempre me atrapalho aqui para falar sobre isso. A ordem, né? Porque eu, muito tempo, dona Jaqueline, muito tempo, viveu no lugar da filhinha do papai. E a Jaque se casou com o filhinho da mamãe. Porque semelhante atrai semelhante. E vocês vão ver ao longo dessa live quantas chaves vai virar. Como o teu relacionamento pode mudar se você pegar as chaves do que nós vamos falar sobre isso nessa live de hoje, tá? Porque um conhecimento se torna sabedoria a partir do momento que eu coloco em prática, a partir do momento que eu começo a praticar o conhecimento. Aperta os teus cintos que a gente vai começar, tá? Bert Hellinger começa falando o seguinte: quando um homem e uma mulher se sentem atraídos um pelo outro, ambos são atravessados por uma felicidade e um desejo até então insuspeitos. Dizem um ao outro: amo você.
unem-se e tornam-se um casal. A relação se inicia com enormes expectativas. E os parceiros colocam um ao outro num pedestal. É o que chamamos de paixão. E Bert conclui: apaixonado é aquele que não está no chão, mas nos céus. E aqui eu já começo dando uma pausa, que eu trabalho muito isso dentro da minha mentoria. Às vezes já no primeiro dia, às vezes eu preciso reforçar isso ao longo da mentoria, que é o seguinte: as expectativas... Deixa eu desativar os comentários por enquanto. Isso. As expectativas que nós carregamos em relação ao outro. Quando você conheceu o teu parceiro, quando vocês se conheceram, você carregada de expectativas, ele carregado de expectativas. Paixão. Conexão. Sexo. Fogo. Paixão. Tesão. Não consigo me ver sem essa pessoa. Quero estar junto dela. E quem está apaixonado não vê defeitos. Ou se eu vejo um defeito, logo penso: a hora que a gente namorar, eu vou fazer ele mudar. Quando a gente casar, quando eu casar, eu vou afastar ele da minha sogra. Quando eu casar, quando eu casar, eu vou afastar ele da mãe dele. Quando eu casar, eu vou afastar ela do pai dela. Aqui começa a dinâmica da filhinha da mamãe, né? Da filhinha do papai e o filhinho da mamãe. A filhinha do papai não consegue se dar bem com a sogra. Por que a filhinha do papai não se dá bem com a sogra? Porque na relação aqui, eu, meu pai e minha mãe, eu disputo o lugar com a minha mãe. Eu sou melhor que minha mãe. Minha mãe não é uma boa mulher. Minha mãe não foi sei lá o que. Minha mãe, eu sou melhor que minha mãe. É movimento consciente? Não é movimento consciente. Não é um movimento consciente. É um movimento de que a menina, a primeira paixão da menina é o pai. A primeira paixão da menina é o pai. Então, durante 9 meses eu estava na barriga da minha mãe, 9 meses, 7, 9 meses, né? Cada um dentro do seu tempo. Eu estava na barriga da minha mãe. O tempo passou, nasci e fui apresentada para o meu pai. Logo, é o primeiro diferente da mamãe. Me apaixono pelo meu pai. Já que não conheci meu pai, já que... Fica tranquila que a gente vai falar sobre isso durante a live, tá? Eu não conheci meu pai e olha, filhinha do papai. E justamente por eu não ter conhecido meu pai, que pra mim eu tinha a visão de que ele era o homem mais perfeito da face da terra. Porque ele nunca me botou de castigo, porque eu não tenho significado nenhum em relação a ele, porque as memórias que eu tenho do meu pai são memórias de muita alegria, de muita felicidade. Começamos por aí. E essa menina, ela tem a visão de que o pai dela é perfeito. De que o pai dela é um homem ideal. Deixa eu ativar os comentários, que aqui a treta começa. Deixa eu ativar os comentários. Deixa eu saber o que vocês estão pensando aí sobre os pais de vocês. A filhinha do papai disputa território com a mãe. E por disputar território com a mãe, ela não se dá bem com a sogra. Porque ela entra, olha só, ela ocupa o lugar da mãe na relação eu, meu pai e minha mãe.
numa postura de arrogância. Ela entra no relacionamento de casal porque a filhinha do papai vai encontrar o filhinho da mamãe. Ela entra nesse relacionamento de casal ocupando o lugar dela na relação, ou ela vai para, como aqui ela ocupa o lugar da mãe, ela vai buscar o filhinho da mamãe, ela vai buscar um homem que ela precisa salvar, um homem que ela precisa transformar, um homem que ela precisa salvar, cuidar. É a famosa, se eu não faço, ele não faz. É tudo eu nessa casa. Se eu não fizer, se eu não pagar, ele não lembra de pagar. Se eu não fizer, se eu esperar por ele, Deus me livre, ele não faz. Quando a gente se conheceu, ele era perfeito. Eu tinha várias expectativas, ele tinha várias expectativas. Eu tinha a expectativa de que ele era um homem perfeito. Eu tinha a expectativa de que ele é inconsciente. Eu tinha a expectativa de que esse homem iria trazer para mim aquilo que me faltou na minha relação com os meus pais. Ele tinha a expectativa de que essa mulher traria para ele aquilo que faltou para ele na relação com os pais dele. Porém, conforme a paixão vai cessando, porque a paixão tem prazo de validade e a gente começa a colocar os pés no chão, a gente começa a ver que não é bem assim, que ele não tem só qualidades, que esse homem tem defeitos, e a gente começa a ver que ocupar esse lugar de tentar salvar o outro, de cuidar do outro, de ter que fazer tudo, tomar a frente de tudo, é pesado para mim, é pesado para ele. A gente começa a entrar em confusão. Por quê? Nós não entramos sozinhos dentro de um relacionamento de casal. Quando estamos apaixonados, acreditamos: eu e você para sempre. Porém, não é bem assim. Ele vem com uma carga. Você também entra numa relação com uma carga. Que carga, Jaque? Você, teu pai, tua mãe e todos aqueles que vieram antes. E onde que começam os conflitos no relacionamento de casal? Ele aprendeu que a mulher tem que tomar a frente de tudo, porque a mãe dele na casa dele era a pessoa, era a manda-chuva, era a que mandava, era a que dava ordens, era a que fazia de tudo, era a que botava comida no prato dele. Isso foi o que ele aprendeu. Então ele entra nesse relacionamento olhando para a mulher com aquilo que ele aprendeu da relação, o que era uma família, o que era um casamento. A mulher entra dentro do relacionamento aprendendo que mulher não deve depender de homem para nada. De que a mulher não deve ser submissa. Filha, trabalha, garanta o teu sustento, não dependa de homem para nada. Nunca se submeta a um homem. Na casa dela, a mãe dela não servia comida no prato pro pai. Na casa dela, a mãe dela botava o pai dela que se virava. Quem tomava todas as decisões na casa dela era o pai dela. Na família dele era a mãe dele. Na casa dela, na família dela, era o pai. E daí ela entra dentro dessa relação esperando que ele tome todas as decisões. Só que ele entra dentro desse relacionamento esperando que ela tome todas as decisões. Porque na família dele, ele aprendeu assim. A mãe dele fazia tudo. Filhinho da mamãe. Na família dela, ela aprendeu assim porque o pai dela fazia assim. A filhinha do papai. E a gente vai continuar. Vocês vão ver, é só o começo. Bert Hellinger continua. Toda vida seria esse amor forte o bastante para uma união duradoura? No auge da paixão, o que se sabe de fato sobre o outro? Sobre o lado obscuro de sua origem, sobre o seu destino e sua vocação específica, que é o seguinte, que é o que eu acabei de mostrar. Ninguém entra sozinho dentro de um relacionamento de casal. Quando eu entro para me relacionar, eu tenho que olhar para o meu parceiro, eu olho para o meu parceiro e vejo que ele traz com ele o seu destino.
o destino que ele traz do sistema dele e que eu entro dentro dessa relação também com o meu destino que eu trago do meu sistema familiar. Portanto, não demora muito, ambos caem decepcionados das nuvens, que é aquela questão de eu entro com expectativa, ele entra com as expectativas dele, a paixão começa a cessar, eu vejo que ele não é tão perfeito assim, eu vejo que ele carrega sim muitos defeitos e que eu também sou cheia de defeitos. O outro é diferente do que se tinha imaginado. Talvez seja possível encontrar um outro parceiro. E a paixão se reinicia. Tem muitas pessoas que vivem isso hoje, que é, eu estou sempre em busca dessa paixão, desse estar nas nuvens. E quando a paixão acaba, acabou o relacionamento, acabou o casal. As pessoas não vivem mais hoje sem um estado de paixão, porém não sabem que é possível recriar esse estado de paixão dentro de um relacionamento de casal, tá? Através da terapia. Uma hora tem de dar certo. Esse é o pensamento. Uma hora tem de dar certo. Esses são os sonhos e as ilusões do amor. E olha só, alguns são convencidos de que existe o parceiro ideal. Porém, e se ele existir de fato? Não seria possível? Não seria preciso fazer mais nada? Será que o outro assumiria tudo? Com o parceiro ideal, volta-se a ser criança. Porém, infelizmente, o parceiro ideal nunca vem e temos de nos contentar com o habitual. O amor real tem os pés no chão, fica embaixo. Quanto mais preso ao chão ele estiver, mais profunda será a sua força. Vemos o parceiro como ele é, sem o desejo de que de alguma maneira seja diferente. E aqui entra o que nós falamos ontem na live, que alguém perguntou assim, Jaque, como eu faço para o meu marido, o que eu posso fazer para o meu marido ser mais espiritualizado? Jaque, quando o marido que não faz o dinheiro, porque eu vejo que ele está com dinâmicas no sistema familiar dele, nós só conseguimos ver no outro aquilo que espelha em nós. Lembrando que semelhante atrai semelhante e que muitas vezes aquilo que te incomoda no parceiro é porque incomoda de alguma maneira no teu sistema familiar. E eu vou voltar um pouquinho, que é o seguinte, muitas vezes aquilo que eu julgava no relacionamento do meu pai e da minha mãe, eu vou repetir nos meus relacionamentos. Exemplos. Meu pai traía minha mãe traía meu pai. Eu começo a me relacionar. Tem 100 homens numa festa, 100 mulheres numa festa. Meu pai traía minha mãe. Eu, mulher, saio nessa festa, 100 homens. Tem 90 homens que não têm o padrão de traição. Tem 10 que têm o padrão de traição. Adivinha com quem que eu vou me conectar? Adivinha com quem o meu óculos, como se eu tivesse um óculos que tivesse uma lente e que essa lente não enxergasse esses 90 homens que não traem. Na minha lente, eu vou enxergar somente esses 10 que têm o padrão de traição. Por quê? Tudo aquilo que eu excluir no meu sistema familiar de origem, eu vou repetir. Tudo aquilo que eu excluir no meu sistema familiar de origem, eu vou repetir. Deixa eu ver o que a Natasha escreveu. Sou crucificada na minha família por ser diferente, por ser a primeira a me formar, ter casa, carro, família, financeira estável. Por ter coragem de ser diferente. Isso tem me afastado da minha família. E Natasha, deixa eu te perguntar. Isso tem me afastado da minha família. Isso te afasta porque é dolorido para você chegar diferente?
Ou porque você tem um pensamento de que, como você é diferente, você não se encaixa mais nessa família. A Gisele pergunta, sempre será assim ou existe exceção? Cada sistema é único. Cada sistema é único. Porém, existe um padrão de comportamento, que é excluiu, repetiu. O que acontece? Deixa eu fazer um desenho para mostrar para vocês. Pegar as canetinhas da Carol. Quando voltamos para a energia correta, o homem também volta para a energia dele? Sim. Ó, aqui tá meu pai. Deixa eu botar a rosinha. Minha mãe. Ó, não adianta, eu não consigo me desenhar do lado da minha mãe. A filhinha do papai. Para sempre, filhinha do papai. Porém, para sempre, filhinha do papai. Porém, hoje isso é consciente pra mim. E eu não projeto mais isso no meu marido. Só que hoje, no meu desenho, eu já consigo me colocar ao lado. Antes, eu me colocava aqui, no lugar da minha mãe. A primeira vez que eu fiz o desenho da minha família, eu estava de mãos dadas com o meu pai e a minha mãe estava bem afastada. Por quê? Eu sou uma mulher melhor para você, papai. E quando a Jaque casou, o que aconteceu? A filhinha do papai casou com o filhinho da mamãe, meu marido. Quando nós tivemos a nossa filha, eu comecei a dizer que ele não era um pai presente. Eu comecei a cobrar do meu marido coisas, da minha criança, invalidando quem ele era. Dizendo, você não é um bom pai, você não faz as coisas certas para ela. Tudo o que ele fazia para ela não era certo, porque eu tinha as minhas expectativas em relação a ele. Eu queria que ele fosse diferente, eu queria que ele fizesse diferente. Eu queria que ele fosse como eu imaginava que o meu pai seria. Porque eu olhava para o meu marido, eu projetava o meu pai nele. Eu queria que ele fosse o meu pai. Ó, a Merielle, eu me desenharia bem no meio. E para que, dona Merielle? Por isso que não consegue relacionamento de casal. Vamos fazer a dinâmica aqui. Prestem atenção. A Merielle falou, eu me colocaria bem no meio. Ó, até peguei da mesma cor, filhinha do papai. Eu me colocaria bem no meio. Aqui está minha família de origem. E aqui está um futuro parceiro, Merielle. Eu não chego, eu não estou disponível, eu não estou visível. Por quê? Eu, criança, estou aqui no meio dos meus pais. Para quê? Para que eu fico nesse lugar. Neste lugar, eu fico indisponível para o agora. E essa é a proposta da mentoria. Neste lugar, eu fico indisponível para um relacionamento. Eu fico indisponível para os meus clientes. Eu fico indisponível na minha empresa. Eu estou indisponível. Por quê? Minha criança me governa. No meio dos pais, entender o seguinte, o lugar do filho é à frente dos pais. Deixa eu ver se tem alguma pedrinha aqui. O lugar dos filhos é à frente. É à frente dos pais. A culpa do que aconteceu na relação dos pais não é minha. Querida mãe, eu sinto muito, a culpa não é minha. Querido pai, eu sinto muito, a culpa não é minha. Mãe, você para sempre vai ter um lugar. Mesmo que meu pai tenha tido uma outra mulher. Você, para sempre, minha mãe. Eu tenho mãe.
para sempre. Mesmo que o meu pai tenha conhecido uma outra mulher, você tem o seu lugar. E eu não preciso mais ficar aqui no meio de vocês. Meu lugar é à frente. Mãe, você tem o seu lugar, pai, você tem o seu lugar. E os pesos que eu carrego por vocês, deixo com vocês. E eu me autorizo a seguir o meu destino. E me posiciono como adulta agora, diante da minha vida. Olho para a minha empresa, olho para os meus negócios e digo: clientes, eu permito que você me veja. Empresa, eu adulta, agora eu cheguei. Olho para um futuro relacionamento e digo: agora eu estou visível para você. Agora eu cheguei. Porque se eu estou no meio dos meus pais, eu estou dividida entre o amor deles, eu estou querendo carregar pesos que não são meus. Eu estou aqui, a criança fica aqui, tentando salvar o pai da mãe ou tentando salvar a mãe do pai. Assume muitas vezes a responsabilidade pelos irmãos, assume também a escassez financeira, assume o padrão de traição, assume destinos que não são seus. Quando a vida acontece, é na frente. Digo sim para a minha vida, para o meu próprio destino. Eu, criança, não tenho como carregar os pesos dos meus pais. Eu sinto muito, isso é pesado para mim. Pai, não dá. Ah, você foi ausente, você fez... Não interessa, foi assim, essa é a minha história. Nós sofremos o que nós sofremos porque nós olhamos para o nosso passado e nós ficamos com aquela maldita frase: eu queria que tivesse sido diferente. E se tivesse sido diferente? Meu pai tinha que ter sido diferente, mas não foi. Minha mãe tinha que ter sido diferente, mas não foi. E brigamos com a realidade daquilo que é. E brigamos com a vida como ela é. É como se eu olhasse para Deus e falasse para ele assim: o pai que você me deu não é o pai certo. A mãe que você me deu não é a mãe certa. E eu fico aqui agora de mal com você. Vou fazer tudo errado na minha vida. Vou brigar com todo mundo. Vou arrumar confusão com tudo e com todos. Não vou fazer dinheiro porque tu me deu a família errada. Dói. Mas é pra doer. Porque enquanto você ficar brigando com a tua realidade, enquanto você ficar acreditando que você é injustiçada, mais injustiça você vai atrair para sua vida. Natasha, eu preciso falar para você que você não é excluída, você ocupa o lugar de alguém que foi excluída no teu sistema, linda. E por você ocupar um lugar de alguém que foi excluída no teu sistema, você tem essa sensação aí de excluída. Sou excluída na minha família, injustiçada. Só que, Natasha, deixa eu falar uma coisa pra você. Dentro da tua história, foi exatamente esse lugar que faz com que você tenha a força de fazer o que você faz. De ser diferente, porém pode ser leve. Pode ser... Você não precisa escolher entre fazer diferente, ser diferente da tua família e pertencer. Você pode pertencer fazendo diferente. Porém, você precisa encontrar o teu lugar dentro dessa relação família. Porque se você ocupa o lugar de alguém que foi excluído nesse teu sistema, é justamente por você ocupar este lugar, teu pai e tua mãe, Natasha.
um excluído. E muitas vezes, prestem atenção, mulheres, o que acontece na dinâmica de relacionamento de casal e que impacta os filhos, e todos nós aqui somos filhos, ok? A Natasha. Natasha, fala pra mim se você é a primeira filha. O que acontece muito dentro do relacionamento de casal, quando vem os filhos, é o seguinte. Os filhos, às vezes, vêm ocupando o lugar da primeira, quando é mulher, da primeira mulher do pai, do primeiro amor do pai, da primeira paixão do pai. E agora eu não vou falar da Natasha, mas eu vou falar da minha história. Enquanto ela me responde ali, eu vou falar da minha história. Meu marido, eu. Ó, Natasha, presta atenção nessa história que eu vou contar aqui, que vai servir pra você também. Nossa filha Carol. Carol nasceu, tudo certo, uma menina a princípio saudável, de repente ela começou a adoecer. O tempo passou. Quando eu conheci o meu marido, ele tinha saído de uma relação, prestem atenção. Quando eu conheci meu marido, ele tinha saído de um relacionamento. Essa mulher não aceitou o fim da relação e por muito tempo correu atrás dele enquanto nós já namorávamos para voltar. Ponto. Tivemos a Carol. O que acontece quando a Carol nasceu? A Carol nasceu representando o amor dessa mulher, a não aceitação dessa mulher de que esse relacionamento tinha acabado. Quando ela nasceu, isso não era consciente. O tempo passou. Carol foi para a creche. Lá na creche, o tempo passou. E esta mulher, primeira mulher do meu marido, esta mulher também teve uma filha com a mesma idade da Carol, com um outro relacionamento. Prestem atenção no que acontece. Também teve uma filha. E essa filha foi estudar na mesma creche que a Carol, na mesma sala. E todos os dias na creche nós nos encontrávamos. E a minha filha se tornou amiga da filha dela. O tempo passou. Foram para a escola. Na escola, a filha desta mulher estuda na mesma turma da minha filha, da nossa filha. Coincidências ou não do destino, certa vez a Carol começou a chorar. Porque eu quero ir dormir na casa da minha amiga, porque eu quero ir lá, porque não sei o que, minha amiga, incessantemente. E eu falei, ok. Eu liguei para ela e falei, nossa filha quer dormir na sua casa. Tarará, tarará, Carol foi dormir na casa dela. A partir daquele dia eu entendi. A Carol estava mostrando para mim que ela estava ocupando dentro da nossa relação familiar o lugar desta mulher. Por quê? A Carol sempre se colocava no meio. E a Carol sempre queria ficar com o pai. Ela queria dormir com o pai. Tudo era o pai. Tudo era meu pai. Tudo era meu pai. Porque dentro da nossa relação família, a Carol entrou representando esta mulher. Comigo, comportamento de raiva. Comigo, comportamento de não quero teu beijo. Sai de perto de mim. Raiva da mãe. Até que a gente faz um movimento sistêmico. Inclui essa mulher. Eu digo para ela, muito obrigada. Foi através da tua dor. Foi através de você abrir caminho. De você liberar este homem para mim, que tivemos a nossa filha. Muito obrigada. Eu vejo a sua dor. Eu vejo como foi difícil para você concordar com este novo relacionamento.
Muito obrigada. Eu vejo você. E para sempre você tem um lugar no meu coração. Você tem um lugar, a sua filha também tem um lugar. E incessantemente, a partir do momento do movimento sistêmico que eu fiz, de incluir essa mulher, a Carol se aproxima de mim. A Carol pode ser ela não precisa mais representar a primeira mulher do pai. Nem representar, nem carregar e nem sentir a dor da primeira mulher do pai. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Via de regra, a primeira filha, presta atenção, a gente, olha só, esse é o trabalho sistêmico. A gente abre a live com um tema e a live se encaminha para outra, porque esse é o trabalho sistêmico. É assim que funciona. Então essa é a minha história, Natasha, que muito provavelmente foi o que eu senti que vem da tua, tá? Deixa eu ver aqui o que a Kiara colocou. Não tive pai e cresci dizendo que não formaria família para cuidar da minha mãe e irmãos. Agora vivo em conflito com o pai dos meus filhos, achando que se ele não tivesse surgido na minha vida... Natasha, presta atenção. Olha só, Natasha. Meu, perfeito, Natasha, a tua colocação aqui dentro do tema que nós estamos trabalhando, tá? Ó, tua mãe, teu pai... Essa é a maior dor de um filho que não é criado pelo pai, ou que os pais se separam e perde o contato, ou os pais se separam e por alguma razão se coloca nesse lugar. Você, eu vou botar você menininha aqui, seus irmãos, tá? Deixa eu desativar um pouquinho os comentários, porque senão eu não consigo ver ali na tela. Pronto. Pai, mãe, você. Eu não conheci meu pai, não cresci com meu pai, não tive pai. E sempre falei que eu não me casaria porque eu cuidaria da minha mãe e dos meus irmãos. Você não ocupa o seu lugar. Você ocupa o lugar de quem? Do teu pai. E esse lugar é pesado. Porque olha só, aí a gente coloca o teu marido aqui do outro lado. Você não olha pro teu marido. Você tá ocupada demais aqui, cuidando da tua mãe e do teu irmão, porque o pai perdeu o direito de pertencer e você tem que se dividir entre a tua família atual, né? Se você tem filhos, vamos colocar aqui representando filhos, entre a tua família atual e a tua família de origem. Só que presta atenção o que é um casamento. O casamento é... Por que dentro do ritual do casamento o homem entra com a mãe? Qual é o movimento do homem entrar com a mãe? Eu me despeço de você, mãe. Eu renuncio você, mãe, como a mulher da minha vida. Você é a minha mãe. E agora, mãe, eu vou de encontro com a minha mulher. Você é minha mãe, renuncio você como a mulher da minha vida. Você é minha mãe. E agora eu me encaminho para minha mulher. É eu mostrar para minha mãe que agora eu tenho uma mulher. E o movimento da mulher, por que a mulher entra com o pai? Nessa cerimônia de casamento, nessa cerimônia de despedir-se da família de origem e ir em direção à minha família atual. Por isso que é importante a cerimônia do casamento. Não é ajuntar as escovinhas de dente, morar juntinho. É ter um ritual de fazer essa despedida. Ponto. A mulher entra com o pai. Para quê? Para despedir-se do pai como o homem da vida dela, como o primeiro e grande amor da vida dela. E sim como pai. Pai, você é o meu pai, eu renuncio você como um grande homem da minha vida. Você é o meu pai. E agora eu olho para o meu homem. E agora eu vou em direção para o meu homem, porque eu tenho pai dentro de mim, e agora como eu tenho meu pai dentro de mim, eu vou como mulher adulta em direção ao meu homem. Porque se eu não tenho meu pai dentro de mim, eu vou para o meu relacionamento de casal, como uma menina, exigindo que o meu parceiro me trate como o meu pai não me tratou. Exigindo que o meu parceiro dê para mim aquilo que eu não recebi do meu pai.
por muitos anos a Jaque falava, eu não tenho pai. Eu não tenho pai. E eu não tenho pai. E eu era feliz, eu não tenho pai. Mentira, eu não era feliz. Eu não era feliz porque eu também vivi essa dinâmica aqui da Kiara. Eu vivi essa dinâmica de eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso cuidar dos meus irmãos, porque se eu não fizer, meu Deus, não vai dar certo. Eles não sobrevivem sem mim. Só eu tenho a chave que resolve aqui na família. E eu preciso cuidar deles. O que eles precisarem, eu tô lá. Eu preciso cuidar deles. Não precisa. Não precisa. Você só precisa despedir-se e dar um lugar para o teu pai. Porque a maior virada de chave na minha vida foi eu tenho pai. E meu pai tem um lugar. E mesmo que, presta atenção, e mesmo que os meus pais tenham se separado, olha aqui o que acontece no coração de uma criança que os pais são separados. Eu preciso escolher se eu amo o meu pai ou se eu amo a minha mãe. Se eu não tenho pai, eu preciso ocupar o lugar dele dentro dessa relação família. Eu não tenho pai, e daí eu ocupo o lugar dele. Carrego os pesos dele, carrego a dor dele, sinto a dor dele, sinto a rejeição da minha mãe por ele, porque eu tô ocupando o lugar dele. Ela não me vê como filha, como filho, ela me vê como a dor dela, como meu pai. Porque eu estou ocupando esse lugar, e quando eu ocupo este lugar que não é meu, dentro dessa relação família, a minha mãe vai me ver, não como filha, mas a partir do lugar onde eu ocupo. Se eu ocupo o lugar de um excluído, se eu ocupo o lugar do meu pai, é assim que ela me vê. Através dessa energia do lugar que eu ocupo. Porque a partir do momento que eu ocupo um lugar que não é meu, eu tenho pensamentos, sentimentos e comportamentos dessa pessoa que ocupa o lugar. Então, você não precisa escolher entre amar o pai ou a mãe. Você pode amar tanto o pai quanto a mãe. Eles têm o direito de pertencer. E é isso que acontece no coração da criança. A criança se sente dividida. Porque um dia eu tenho que ir na casa do meu pai, outro dia na casa da minha mãe. Ou eu não tenho pai, eu só tenho mãe, então eu só tenho parte minha, a outra parte me falta. Aí o que acontece quando a outra parte me falta? Eu vou sair em outras relações buscando a parte que me falta. Você tem a parte que me falta, marido? Não tem. A hora que eu tiver um filho, eu vou encontrar a parte que me falta. Daí eu tenho um filho. Oi, filho, você tem a parte que me falta? Sinto muito, mãe, não tenho. Eu vou para os meus clientes. Oi, cliente, você tem a parte que me falta? Sinto muito, eu não tenho. Aí, eu vou para um terapeuta. Oi, terapeuta, você tem a parte que me falta? E o terapeuta diz, sinto muito. Vou te conduzir a buscar a parte que te falta. E daí você entra num processo de autoconhecimento, de inclusão, de entender que a parte que te falta está aqui na tua origem, de que você tem pai, de que você tem mãe, de que você tem um lugar, que você não é responsável pelos teus irmãos e que a culpa não é sua pelo que aconteceu na relação com os teus pais. Olhe para os teus pais e diga, eu sinto muito, eu não tenho culpa. Deixa eu ativar os comentários para ver o que vocês estão escrevendo. Eu sinto muito, é pesado para mim, é muito pesado para mim carregar os pesos da relação de vocês. Pai, você tem o seu lugar e eu tenho o meu. Você é maior, eu sou pequena aqui, eu sou menor.
Mãe, você tem o seu lugar e eu tenho o meu lugar. Sou pequena. Eu não sou responsável pelo que acontece com os meus irmãos. Eu não sou responsável. Eu sinto muito. Me olhem com bons olhos quando eu seguir o meu próprio destino. Eu sigo com vocês no meu coração, porque de vocês eu recebi o suficiente. Já que, mas o comportamento da minha mãe, mas o comportamento do meu pai, esquece comportamento. Não é sobre comportamento, não estou dizendo que você precisa dizer amém para eles. Tem relações que fisicamente a gente realmente precisa se afastar. Não vamos romantizar de que todas as relações são lindas e de que todos os pais e todas as mães merecem que você fique lá, né? Concordando. Não. Tem relações difíceis? Tem. Tem relações que o melhor caminho é você se afastar. E é dizer, por amor eu me afasto. Porque o se afastar também é um ato de amor. O se afastar também é um ato de amor. Por amor a vocês e também por amor a mim. Eu me afasto. Esse é o jeito certo da gente se afastar. Não é assim, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu quero que se foda meu pai e minha mãe, eu quero que não sei o que, é eu por mim, é eu sozinha na minha vida, e eu sou fodona, e não preciso deles pra nada. Tenha certeza que vai tropeçar, porque quem não honra pai e mãe, não honra a sua própria vida. Vai sair na vida buscando a parte que te falta. É como se eu não me sentisse completa em mim. Sempre me falta algo. Me falta alguém. Eu não me sinto completa, eu me sinto vazia. Eu vejo a minha família e eu me sinto vazia. Eu vejo meu marido, eu vejo a nossa filha e eu me sinto vazia. Isso aconteceu comigo por muito tempo. De eu olhar para a nossa filha, de eu olhar para o meu marido e eu pensar, por que eu me sinto triste? Por que eu estou em depressão? Se eu tenho uma família incrível. Mas me faltava do meu coração, meu pai e minha mãe. Porque eu ocupava o lugar do meu pai na relação família. Eu ocupava esse lugar. E era pesado. E era pesado demais. E eu ficava lá me metendo, fazia reunião com os meus irmãos e dizia que tudo que eles faziam era errado, que minha mãe sofria, que meu Deus, eu saía da minha família, eu, meu marido e nossa filha, montava reunião lá na casa da minha mãe enquanto ela estava trabalhando para dar lição de moral para os meus irmãos. Era muita arrogância. Era muita arrogância. E daí por isso que naquela época eu não conseguia nem ver dinheiro. Não conseguia nem ver nem fazer dinheiro. Porque eu estava ocupada demais, ocupando um lugar que não me pertencia. Carregando pesos e destinos que não eram meus. Então meu pai tem um lugar, minha mãe tem um lugar. Sou pequena. Meus irmãos, cada um tem um lugar. Eu não sou responsável pelo que acontece com vocês. Se precisar, se eu puder ajudar, do meu lugar. Do meu lugar. Porque hoje a prioridade é meu marido e nossa filha. Eles são a minha prioridade. Não é mais largar tudo e sair correndo para salvar a família de origem. Hoje meu marido e a nossa filha é prioridade. Eles vêm primeiro. Porque é bíblico quando diz: e deixará seu pai e sua mãe para unir-se ao seu cônjuge e gerar frutos para Deus. E quem são os frutos? Os filhos. Você é fruto, senhora, senhor. Você é fruto. Por que honrar pai e mãe, Jaque? Porque você honra a força do masculino presente em você. Porque você honra a força do feminino em você. Porque uma mulher, presta atenção, porque uma mulher que não honra o seu pai, não honra
o masculino nos homens. Porque uma mulher que não honra a sua mãe, ela não honra o feminino dela. Ela não honra ela mesma. E se eu estou interrompida com essas duas forças, tanto pai quanto mãe, eu vou viver, eu vou sofrer, eu vou ter falta de dinheiro, eu vou ter conflito no relacionamento de casal, eu vou me sentir perdida e eu vou ficar aqui injustiçada, rejeitada, abandonada. Ó vida, ó céus, porque tudo é tão difícil para mim. Ó vida, ó céus. E quando os pais são falecidos, como fazer? Perfeita a sua pergunta. Freud explica. Anedina, Freud explica. Vou te explicar. Aqui. Meus pais são falecidos. Anedina. Para quem tem pai falecido, presta atenção. Eu tenho pai. Viu, Anedina? Você, Anedina. O luto dos pais. Eu não tenho mais pai. Eu ouço muito isso de pessoas que têm os pais falecidos. Eu não tenho pai e eu não tenho mãe. Eu não tenho pai e eu não tenho mãe. E eu me sinto sozinha, e eu me sinto vazia, e eu me sinto perdida. E eu fico buscando as partes que me faltam, porque acabou. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe, e eu mato essa imagem dentro de mim. Porém, Freud explica que os nossos ancestrais, todos aqueles que vieram antes, inclusive os nossos pais, vivem dentro de nós. Permeiam a eternidade na nossa consciência, nas nossas células. Então, Anedina, eu tenho pai e eu tenho mãe. Para sempre, vocês vivem dentro de mim. Para sempre. Anedina, coloca teu pai e a tua mãe atrás de você agora. Imagina assim, teu pai no teu ombro direito, ele coloca a mão sobre o teu ombro direito e a tua mãe coloca a mão dela sobre o teu ombro esquerdo. E eles falam para você, Anedina, para sempre com você. E você olha para os teus pais e diz: dentro de mim vocês vivem. Eu tenho pai e eu tenho mãe. Eu escolho viver o extraordinário. Porque agora eu tenho pai e eu tenho mãe. Agora eu sei que eu tenho vocês comigo. Bem interessante assim, a Gisele coloca assim: entendo estar no meu lugar, na minha família hoje, mas sinto egoísta em pensar assim, por quê? Na tua família, talvez uma família onde você tinha mais irmãos, que era o seguinte: ah, não seja egoísta, divide, ingrata. A síndrome da boazinha. A boazinha é a seguinte. Deixa eu explicar para vocês a síndrome da boazinha. A boazinha nasceu numa família que tinha muito problema, né? Seus pais tinham vários filhos, a mãe trabalhava fora, o pai também. E essa mulher, né, a boazinha, eles tinham muitos problemas. Talvez o pai tinha vícios ou a mãe tinha vícios, muita coisa aconteceu aqui. E eles tinham muitos problemas. E os pais
olhavam para os problemas e não olhavam para essa criança. E essa criança, ela não se sentiu vista, não se sentiu notada, não se sentiu amada, não se sentiu vista, reconhecida. Aí essa criança tomou uma decisão. Não vou trazer problemas para os adultos. Afinal de contas, os problemas dos adultos são maiores que os meus. Os meus problemas não importam para os adultos. Estou sozinha. É tudo eu. É eu por mim. Não preciso de vocês para nada, porque vocês nem olham para mim. Aí chega na fase adulta, o que essa menina faz? Ela olha para o relacionamento de casal dela e diz: preciso salvar esse homem. Ela engole, ela fica com tudo para ela. Não posso comunicar o que eu estou sentindo, eu não posso demonstrar a minha vulnerabilidade. A boazinha na infância se torna mulher guerreira na fase adulta, que é assim, vai ter aniversário de uma amiga, ela quer organizar tudo. As pessoas procuram ela para resolver problemas. Ela diz sim para o outro e diz não para ela mesma. Primeiro o outro, depois eu. Primeiro eu resolvo o problema de todo mundo, da minha família, de todo mundo. Não importa se eu tenho problemas, ninguém nem pergunta se eu tenho problemas. As pessoas nem perguntam, oi, tudo bem? As pessoas já vêm, oi, você poderia fazer isso pra mim? E ela, mesmo sentindo que ela não deveria, ela faz. Depois ela se arrepende, depois ela chora. E o banheiro, e os azulejos do banheiro e o chuveiro são os melhores amigos dela, que é o único lugar onde ela pode demonstrar a sua vulnerabilidade, que é o único lugar onde ela pode mostrar os seus sentimentos. Porque, afinal de contas, desde pequena, ela aprendeu a reprimir a raiva dela. Ela aprendeu que a opinião dela não era tão importante assim. Ela aprendeu que ela tem que ser forte. Engole o choro. Engole o choro. Só que estar nesse lugar de boazinha é você se contentar com o menos. Porque você não vive mais na tua infância, você não precisa salvar todo mundo, porque olha só, a boazinha ela se torna salvadora na fase adulta. Ela quer salvar todo mundo, menos ela. Mesmo que ela esteja se afogando, ela esquece da dor dela e ela coloca a dor do outro à frente da dor dela. Então ela quer salvar o marido. Ela sabe que ela tem questões dela para resolver, mas ela não olha para as questões dela, ela olha para o marido. Meu marido precisa mais que eu. O outro precisa mais que eu. Ela também não acredita que ela é merecedora de coisas incríveis. Ela se sente excluída. Ela não se sente reconhecida e valorizada, porque o que acontece dentro das relações? Ela dá demais. É aquele velho, eu fiz de tudo e ele foi embora. Eu fiz de tudo nessa amizade e ela virou a cara pra mim. Eu fiz de tudo e ainda saí por ruim da história. Quantas vezes você fez isso? Eu ajudei tanto e saí por ruim da história. Eu dei demais justamente por isso, porque você fez, porque você deu demais, porque isso é arrogar-se maior e melhor. Quem dá demais? Você não ocupa o seu lugar. Eu dou demais, eu dou demais, eu faço de tudo por esse homem e ele não me reconhece, e ele não me valoriza, e ele não vai te reconhecer e não vai te valorizar e ainda vai sentir raiva, porque você se coloca maior. Porque você sai do teu lugar e quando você dá demais, você tira a dignidade do outro de devolver para você, de reconhecer o que você faz. Porque você não dá espaço para que o outro te retribua. Eu dou, eu faço. E é isso que acontece. Você vai se colocando cada vez maior dentro dessa relação e o outro vai cada vez mais se afastando de você. E sim, sentir raiva. Porque causa um desequilíbrio sistêmico. Quem dá demais não recebe. E quem não recebe no relacionamento de casal, não recebe porque não consegue receber dos pais.
porque não consegue ocupar o seu lugar na relação com os pais. Na relação com os pais, me coloco maior, arrogante, daí vou para um relacionamento maior, arrogante. Se eu não recebo dos meus pais, presta atenção. Se eu não recebo dos meus pais, eu não recebo do meu parceiro, foi injusto aqui, fui rejeitada, abandonada aqui. É injusto aqui, vai ser injusto com o dinheiro, vai ser injusto nas empresas, vai ser injusto com os clientes, em todas as áreas. Será injusto. Porque, como diz Bert Hellinger, como começa, perpetua. A partir do momento que você volta para o teu lugar, no teu sistema de origem, eu sou pequena, meus pais dão e eu recebo. No meu relacionamento de casal, somos do mesmo tamanho. Nem maior, nem melhor. E agora eu fiz lá a mentoria da Jaque, meu Deus do céu, agora, marido, me segura, que eu tô toda poderosa, o cacete. Somos do mesmo tamanho. Presta atenção, a Jaque teve uma época que se sentia tão melhor, tão melhor. Vocês vão ficar de boca aberta com essa história. Eu comecei a estudar. Presta atenção sobre a arrogância. Eu comecei a estudar, né? Foi lá em 2016. Comecei a estudar. Aí, como é que eu vou fazer isso? Comecei a estudar em 2016. Eu vou abaixar a câmera. Aí, o que que acontece? Comecei a estudar. Tarará, tarará. Aqui o verdinho sou eu, tá? Estudando. Tarará, tarará. A Jaque achava que eu era muito melhor que o meu marido. O rosinho aqui, roxinho, meu marido. Eu achava que eu era muito maior que ele. Até que em 2019, eu fui um evento de constelação familiar. E nesse evento de constelação familiar, eu chorei igual criança. Eu chorei igual criança, chorei muito, 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 muito. Por quê? Porque eu achava que eu era melhor que ele. Porque eu já estava estudando muito. Marido, sou melhor que você, marido, sou melhor que você. Até que em 2019, nesse evento de constelação familiar, eu vi que eu era arrogante, que eu tinha muito que aprender, que o meu marido nunca mudou, que sempre quem era o caos da nossa relação era eu, a reclamona da relação era eu, a chorona era eu, a que nunca estava feliz era eu, a que sempre estava de mau humor era eu, a problemática da relação era eu. Mas eu olhava para ele e dizia, porque você tem que fazer o curso que eu tô fazendo, porque você tem que estudar, porque você tem que fazer. E tem. Tava lá, né, ocupando o lugar da mãe dele, querendo dar ordens para ele, super arrogante, não ocupando o meu lugar. Aí, nesse dia que eu deitei no chão do hotel, eu chorava, porque eu descobri que eu castrava o masculino do meu marido. Porque eu era arrogante, porque ao invés de estar posicionada ao lado dele, porque a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói com as próprias mãos, neste evento eu descobri que eu era a mulher tola do meu lar, que eu estava destruindo a minha relação, que eu estava destruindo a minha família. A mulher sábia edifica. Aí eu descobri que eu estava castrando, que eu estava diminuindo, que eu estava tirando a virilidade e o poder do masculino dele, querendo ser a fodona da casa. Aí eu descobri que eu não era tão boa assim, que eu nem era tão grande assim, que muito pelo contrário, que eu era uma menina mimada, chorona, reclamona, olhando para o meu marido querendo que ele fosse o meu pai. Daí, como ele não entrava nesse meu jogo, porque nós somos muito sedutoras, né, mulheres? Como ele não entrava nesse meu jogo de sedução, de cair no lugar do meu pai, ele se posicionava como um homem forte. A Jaque se sentiu ofendida e queria destruir ele. Consciente? Não era consciente, é claro que não era consciente. Mas eu arrumava briga, confusão. O que começou a acontecer? Ele começou a
buscar várias coisas para ele fazer após o trabalho. Para quê? Para não voltar para casa. Porque o que o masculino sai de casa? O masculino sai de casa, todo homem masculino é assim. O homem masculino sai de casa para guerra. Presta atenção, ele entra no cérebro reptiliano dele. O homem foi criado para matar ou morrer. Prestem atenção. O homem foi criado para matar ou morrer. Cérebro reptiliano. Então o homem sai de casa para guerra, para prover. Para prover o quê? Seja recurso financeiro ou seja prover a segurança da família dele. O homem vai para a guerra, as mulheres não vão. Por quê? Porque o homem foi projetado para isso, para dar a sua própria vida em honra à sua pátria e à sua família. E quantos de nós aqui carregamos dentro de nós ancestrais que foram para as guerras e não voltaram? Homens que foram e não voltaram? Mulheres que choraram a dor da partida dos seus homens e dos seus filhos e que nunca mais voltaram. Então, quantos de nós carregamos isso dentro de nós? Ponto. Aí o homem sai de casa para a guerra, porque é essa imagem que o homem tem dentro deles, mulheres, prestem atenção. É essa imagem que o homem acessa dentro deles. Ai, meu marido não me dá carinho. Não, ele não foi projetado para dar carinho. Sinto muito, ele não foi projetado para isso. Aí ele sai de casa para matar ou morrer. Ele sai de casa para dar sua própria vida em honra à sua pátria, em honra à sua família. Ponto. Ele volta para casa, ele tem outra guerra traçada dentro de casa. Porque ao invés de ele voltar para casa e ele ter um lar para ele voltar, ele tem outro campo de guerra. Tá, Jaque, agora tu tá aí lambendo os homens. Não, eu só tô querendo dizer para vocês que a guerra já acabou, que os homens são bem-vindos e que nós somos bem-vindas. A maior parte vai vir agora, prestem atenção. Então os homens saíam para as guerras, as mulheres ficavam em casa. Nós carregamos dentro de nós memórias ancestrais, até 7 gerações. Isso a epigenética já comprova, que nós não herdamos somente traços físicos, mas também herdamos traumas vividos lá atrás. Essa é a primeira parte. Agora vamos falar da guerra das mulheres contra os homens. Do porquê que isso acontece. Se nós voltarmos lá talvez na nossa avó, na geração da nossa avó, elas conquistaram o direito de votar. Até 1988, se eu não me engano, as mulheres não tinham CPF, senhoras. Só um minutinho. Amor, pega a Carol aqui, que ela veio me mostrar uma coisa que ela já sabe que ela não está autorizada. Por quê? Amor, não, ela já sabe que não. O que acontece? Ela veio aqui mostrar pra mim que ela quer baixar uma rede social. E é não. Porque nós meninas somos assim, manipuladoras. Aí o que acontece? Ela vai ali conversar com meu marido agora pra tentar convencer ele. Filhinha do papai. E eu me perdi no que eu tava falando. Deixa eu tomar uma água. A mulher sábia edifica a sua casa. Para de querer ser boazinha, de mimimi, tem que ser boazinha. Para pertencer, tem que ser boazinha, dizer sim e amém para tudo, não precisa. Voltando. Então, faz pouco tempo que as mulheres ganharam o direito de votar. Faz muito pouco tempo que as mulheres... não é bem essa fala. A Carol entrou na live, ela me desconcertou. Olha só que incrível que é. Ela fez eu ir para um outro lugar dentro de mim. Vamos voltar. Se a gente voltar, talvez na nossa mãe já, depende do ano que a tua mãe nasceu, as mulheres não podiam abrir empresas. As mulheres não podiam abrir empresas. Para que uma mulher pudesse abrir empresa, ela precisava da assinatura de um homem. Sim, as mulheres sofreram muito na mão dos homens. As mulheres foram submetidas a
ficar em casamentos onde elas não eram felizes, porque não faz tanto tempo assim que as mulheres não tinham o direito de se separar, como é hoje. Ai, não quero mais, tô saindo dessa relação. Ai, acabou, cada um arruma sua mala e vai para sua casa. Na época das nossas mães, talvez avós, não era bem assim. Elas precisavam justificar o porquê que elas estavam saindo desse relacionamento. E um homem precisava autorizar que esse casamento chegasse ao fim. E essa mulher, durante 3 anos, ela era proibida de se relacionar com um outro homem. Então, mulheres, a guerra vem desse período, onde talvez você começou a ouvir desde pequena da sua mãe, da sua avó: filha, trabalha, tenha o teu dinheirinho para nunca depender de homem. Filha, faça o teu dinheirinho para comprar as suas coisinhas, para nunca depender de homem. Acontece que não é sobre depender de homem ou depender de mulher. Um relacionamento de casal começa a 2. E um relacionamento de casal é uma potência para você gerar frutos para Deus. E frutos para Deus não são somente os filhos, mas sim os projetos e empresas, que é a união do masculino com o feminino, que tem um poder ilimitado de criação. Que eu não preciso entrar em guerra com o meu homem, que ele é muito bem-vindo na nossa casa, que a guerra já acabou, que os homens são bem-vindos, que nós mulheres somos bem-vindas, porque é quando eu olho para o meu marido, que eu honro e respeito ele, o masculino nele e tudo aquilo que veio antes, que eu honro o sistema dele e o destino dele, que eu digo para ele: marido, eu concordo, eu amo você do jeitinho que você é e com tudo aquilo que faz parte de você. E ele olha para mim e diz: mulher, eu amo você, eu concordo, eu amo você e amo tudo aquilo que faz parte de você. E somente quando eu consigo dizer tudo aquilo que faz parte de você, eu estou incluindo tudo aquilo que veio antes. Esse casamento tem uma força inesgotável de gerar valor no mundo. Nós, dentro de casa, nós não somos inimigos. Eu não quero disputar com você, marido. Eu não entro nesse lugar de disputa de poder para provar para você que eu sou uma mulher boa, que eu tenho capacidades, que eu quero ganhar aplausos de você, que eu quero subir e dizer lá de cima: tá vendo como eu sou melhor que você? E é muito casamento entra nesse lugar, onde a mulher quer disputar com o homem, mostrando: tá vendo como eu sou boa? Só que, mulheres, a guerra já acabou. As nossas ancestrais já pagaram o preço. As nossas ancestrais já ganharam o direito. Nós já temos o direito de votar, nós já temos CPF, nós já temos a liberdade de abrir empresa. A guerra já foi paga. As dívidas já foram pagas. Não faz sentido eu ficar entrando nesse lugar de disputa de poder dentro do relacionamento. Presta atenção. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola a destrói com as próprias mãos. Verifica dentro do teu relacionamento de casal. Qual é o lugar que você está ocupando? Eu estou no meu lugar de mulher? Eu estou olhando para o meu parceiro? Eu estou honrando o masculino nele? Será que eu, no meu lugar de mulher, eu olho para ele e eu digo para ele: eu confio em você, eu confio no teu masculino, eu confio que você vai encontrar a melhor solução para o nosso problema, eu confio que você vai tomar a melhor decisão para o nosso problema, eu estou aqui do teu lado para o que você precisar, você não está sozinho. Ao invés de dizer para ele: você tá vendo quanta conta a gente tem para pagar? O que você não faz nada direito? Porque se não fizer, você não faz. Porque eu tô sendo a guerra da minha casa. E tá vendo? Se vocês observarem, mulheres, nós estamos vivendo numa época em que ano passado, em 2022, o Brasil bateu recorde de divórcios e separações, justamente por isso, porque as famílias não estão unidas. Estamos revivendo as guerras. Estamos revivendo o feminismo, onde as mulheres iam para as ruas e reivindicar os seus direitos. Só que esses direitos já foram conquistados. E quais foram as consequências? As famílias estão durando cada vez menos. E cada vez gerando mais traumas nessas novas gerações. E cada vez famílias mais separadas. Cada vez mais homem para um lado, mulher para o outro, e que se dane,
e eu tenho razão, e eu tenho direito, e eu quero ser melhor, e é assim, porque comigo é assim, porque eu que mando, porque eu que tomo as decisões, porque é eu, e é exclusão, exclusão, exclusão. Aí o que a gente tem? Recorde de mulheres com síndrome de burnout, recorde de mulheres com doenças autoimunes, mulheres cada vez mais com câncer nos órgãos femininos. Por quê? Se tornaram tão duras e rígidas iguais aos homens. Negam a sua feminilidade, entram numa disputa de poder com o masculino. Dentro da família, não preciso de homem para nada. Meus filhos não precisam dos pais, eu faço tudo. E olha que incrível, cada vez mais eu tenho constelado crianças, adolescentes, que têm pensamentos suicidas porque a mãe não permite que a criança ame o pai. Eu sinto muito ser dura e falar isso. E não faz tanto tempo, na quarta-feira agora, teve uma constelação fortíssima presencial, onde a solução foi: mãe, permita que eu ame o meu pai. Mulheres, deem um lugar no seu coração para os homens. Mulheres, deem um lugar no seu coração para a dor das suas ancestrais. Porque nós carregamos isso nas nossas células, acreditando que essa dor é nossa. E muitas vezes somente reproduzindo a dor delas, a rejeição delas, a dor que elas já viveram, elas já pagaram o preço. E não faz sentido você continuar carregando as consequências. Você pode sim ser muito amada, você pode sim ter um lar de paz. Você pode ser reconhecida no teu casamento, você pode ser tratada igual uma princesa. Quando você ocupa o teu lugar, quando você honra o masculino no teu homem, quando você não quer mudá-lo nem transformá-lo. Essa live foi bem profunda. Então a guerra já acabou. A guerra já acabou. Sabe, termina agora, sai dessa live, quando você sair daqui, olha pro teu homem, dá um abraço nele, não fala nada, só dá um abraço. Sabe? Te entrega dentro de um abraço. Imagina que o teu corpo é uma gelatina e diz: cara, eu tô cansada de ser forte, de dar conta de tudo. Tava pesado pra mim carregar tudo isso. Eu dou um lugar pra você. No meu coração você tem um lugar, você faz parte, você é bem-vindo. A guerra acabou. Não alimente mais essa guerra. Porque as consequências recaem sobre você, sobre os teus filhos, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Se você quer se aprofundar e liberar ainda mais essas dores, a mentoria de menina a mulher está com as inscrições abertas. 12 vezes de R$ 99,70. Eu desconheço uma terapia tão barata como essa, num processo de 45 dias, para você se transformar numa nova mulher. E se você não acredita que você merece isso, caramba, meu, você merece viver o extraordinário. Você merece ir em direção ao mais. Você merece. E aquilo que já tá bom pode ficar ainda melhor. E você pode ter mais clientes, e você pode abrir a tua própria empresa, e você pode fazer diferente. O link para se inscrever na mentoria de Menina a Mulher está na minha bio. Se você tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim. A Letícia participou da mentoria, mudou a vida dela. Ela recomenda, muitas alunas minhas estão aqui e recomendam.
Lá é um lugar seguro, porque aqui eu trouxe a teoria. Lá a gente tem a prática, a liberação dessas memórias nas nossas células, no nosso DNA. É um processo completamente diferente, onde eu estou olhando para vocês, onde eu seguro na tua mão, e num processo de 45 dias. Você é uma nova mulher. Onde você pode soltar essas dores, e você pode fazer dinheiro, e você pode ter um destino diferente, você pode ter uma família incrível, porque a guerra já acabou. Muito obrigada por um domingo de manhã, 11h35 da manhã, vocês estarem aqui comigo. Eu honro a vida de cada uma de vocês. Lembrando que o valor R$ 997 da mentoria é promocional e é válido somente até terça-feira. Quem se antecipa governa. Sabe? Se você tá na dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Deixa eu te falar. Vai mudar a tua vida. Eu vou dar o meu 100%. Só que você precisa fazer uma coisa, que é tomar a decisão. O link tá na bio. E eu espero você dentro da mentoria. Quem já é aluna vai ter a oportunidade de renovar, e eu vou colocar o link promocional também lá nos grupos da mentoria. Tá bom? Gratidão. Fiquem com Deus. E a nossa moeda de troca é 50 comentários nessa live. E amanhã a gente continua às 10h10. Tá bom? Gratidão. Fiquem com Deus.